Paz do Senhor para todos. Eu sou a pastora Cirlei, da Igreja Batista Vida Plena da Chatuba, a qual eu mando um abraço para todos. E a palavra que eu quero deixar hoje, a meditação na palavra que nós vamos falar, é desistir é para os fracos. Então, nós vamos ver a palavra de Deus que fala lá no livro de Lucas, né, que nós temos que orar em todo tempo. A palavra de Deus diz assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que devíamos orar sempre e nunca desanimar, né? Então, essa passagem ela fala sobre uma viúva e um juiz malvado. Eu queria que vocês meditassem nesse livro de Lucas 18, de 1 a 8 em casa, que vocês pegassem a palavra e guardassem essa palavra dentro de vocês, que fala que esse juiz ele era um juiz malvado. E essa viúva ela não tinha ninguém. E nessa época, as viúvas eram as pessoas mais necessitadas, mas ela não desistiu. Ela não desistiu, e eu quero falar para vocês, não desista, que desistir é para os fracos. Então, nós vamos ver aqui que nós não temos que desistir. Nós temos que orar e agradecer nas provações, que está lá no livro de Atos, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E eles estavam presos, sendo açoitados, mas mesmo assim, passando por todas essas dificuldades, eles não desistiram. Eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, e as outras pessoas escutavam. E isso serve para a gente no dia de hoje. Nós não podemos estar passando por dificuldade, mas nós temos que louvar e orar ao Senhor em todo o tempo, que eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo a gente passar por dificuldade e vendo que nós estamos adorando esse Deus, eles vão falar: eu quero ser um cristão igual àqueles ali, né? E nós vamos ver, nós temos que orar em tempo de sofrimento. Lá em Tiago 5,13 diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Se está alguém contente, cante louvores. Então, no tempo da aflição, nós temos que orar. É a hora que nós não podemos desistir. Nós temos que clamar a esse Deus Todo-Poderoso. E eu creio que Ele vai acudir a cada um de nós, né? E em tempo de perigo, que diz assim, que Paulo andava sobre as águas, mas sentindo um vento forte, ele teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Está lá em Lucas, né, 22:42, dizendo dizendo, Pai, também Jesus falou: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Até o próprio Jesus, ele teve medo e ele pediu ao Senhor: Senhor, se for possível, afasta de mim. E é assim que nós temos que fazer também. Pai, se for possível, afasta de mim, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Nós sabemos que tem que ser feita a vontade do Senhor na nossa vida. E a palavra de Deus, ela diz também que nós temos que orar em situações desesperadoras. A gente vamos ver na palavra de Deus que Jonas 2:2 disse assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz. Como ele gritou na hora da angústia. Quando nós estivermos angustiados, vamos clamar ao Senhor, vamos gritar e Ele vai responder, Ele vai atender o nosso pedido, porque o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. E a palavra de Deus diz que nós temos que pedir a Ele, orar sempre e em todas as situações. E Filipenses 4:6 diz assim: antes, não estejai inquieto por coisa alguma, antes a vossa petição seja conhecida diante dEle pela ação e graça, né, com ação e graças e súplicas. Nós temos que suplicar ao nosso Deus em todo o tempo. No momento da angústia, da dificuldade, nós temos que ter certeza que Ele é um Deus que cuida da gente. E a palavra de Deus, ela diz no Salmo 145:18: perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos que invocam em verdade, e Ele cumprirá o desejo dos que
temem, e ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor está perto de todo aquele que clama, de todo aquele que o busca, e Ele vai ouvir a minha petição e a sua petição também. Confia nele, entrega o seu caminho a Ele nos momentos da dificuldade. Não permita que o mal te afaste do Senhor, mas entrega o seu caminho a Ele. E nós temos que saber que nós temos que orar em todo o tempo, orar sem cessar. Paz e graça que seja dada a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.